Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para defender que o Magneto estava certo. E ponto final. E antes de eu falar o Magneto estava certo, eu quero dizer o seguinte também, né? O desenho X-Men está dando, né, diversas polêmicas e temas e está fazendo o pessoal que não gosta de pensar, pensar. E aí eu vejo que muita gente vê o preto e branco, não vê o todo. Por exemplo, é, não sei se vocês estão acompanhando, mas alerta de spoiler, o Gambit, que é namorado da vampira, ele é assassinado por um robô sentinela que foi mandado para a ilha de Genosha para que e ele exterminou vários mutantes, matou milhares de mutantes lá. E a vampira sai atrás, né, pela América, atrás do bandido, e num dado momento ela encontra o Capitão América e o Capitão América informa para ela que ele está no México, que ele está esperando ir lá buscá-lo dentro da lei. E a vampira não quer ir lá dentro da lei. E muita gente chamou o Capitão América de fascista por causa disso. Que ele não quis ajudar a vampira. E aí vem aquela questão. Eu fiquei a favor do Capitão América. Porque eu não sou do time Batman, Cavaleiro das Trevas. Porque, né, desculpa, mas se você bateu palma o que o Batman fez no Cavaleiro das Trevas, que foi lá, pegou um chinês na terra dele, ilegalmente o sequestrou e levou para Gotham, e ele foi processado por dois corruptos, que é o comissário Gordon e o Harvey Dent. Tá? Se você bateu palma para isso, você tem que bater palma para a vampira. Ah, mas a vampira foi por vingança, o Batman foi por um bem maior. Ora, a vampira foi atrás do cara que estava criando robôs para matar mutantes. Então pode-se dizer que ela também estava fazendo isso para um bem maior, né? Não agindo dentro da lei como o Capitão América queria. E alguém pode estar falando, não, o comissário Gordon, ele não é corrupto, ele não aceita dinheiro de propina, como se corrupção fosse só isso. Aliás, diga-se de passagem, no Batman Cavaleiro das Trevas, se você reparar, o verdadeiro herói é o Coringa, porque ele que acaba com a máfia. E também, antes de eu continuar, né, que muita gente também ficou aí, né, que teve um episódio que o professor Xavier, né, chamou, né, disse, né, que, aliás, deixa eu corrigir, o professor Xavier disse no discurso dele que todos nós somos filhos do átomo. E aí tiraram o que ele falou do contexto, falou, não, nós somos filhos de Deus. Cara, ele está se referindo que nós todos somos X-Men. E a prova está aqui, ó, criatura. Ó. Deixa eu ver se dá para você ler aqui, ó. X-Men, tá vendo aqui, ó? X-Men, os filhos do átomo. É assim que é chamado os X-Men. Tá bom? Me deu o trabalho de imprimir só para isso. Só para. Que eu tô assim. Gente, como é que as pessoas estão tirando os textos dentro de contexto? Até agora eu tô achando show de bola. Mas não, o professor Xavier ateu, ele não é ateu, o desenho não é ateu, tá lá no Noturno para provar isso. Tá? O desenho, cara, o desenho só dele mostrar que a Jean Grey não é uma donzelinha em defesa, que ela não precisa do Cíclope para se complementar, que ela está com ele porque ela quer, não porque precisa, e ela é extremamente poderosa, tanto ela quanto a Tempestade. Tá? Isso não é de agora, que a Jean Grey e a Tempestade sempre para mim foram as mutantes mais poderosas dos X-Men. Tá? Desculpa aí que você é fã do Wolverine, que aliás o Wolverine tá muito legal, ele tá. Cara, tem uma cena que o Wolverine mostra que tem caráter e o pessoal babão. Isso não, ele tinha que ser safado e pegar de Grey. Não, ele mostrou caráter ali. Que o Wolverine não é só o cara que tem garra e sai dando porrada nos outros, não. Mas deixa eu ir para Genosha. No desenho, capítulo 8 do desenho,
tem uma personagem que diz que Magneto está certo. O pessoal, não, ele está errado porque Magneto é um vilão, ele é um terrorista. Bom, eu pessoalmente nunca encarei o Magneto como um vilão. Eu acho que ele é mais um herói trágico. E a primeira temporada desse desenho prova isso. Tá? E terrorista é aquela coisa, né? Quando um país se une contra o outro para tirar um ditador, aí se chama de guerra. Quando as pessoas dentro desse país se unem para tirar esse ditador, aí chamam eles de terrorista. Eu acho que isso é um termo muito estranho. Mas vamos lá. O que acontece? Eles prendem o Magneto e o cara, o vilão, ele manda um monte de robô para exterminar os mutantes. Essa que é a cena. E aí a menina ela fica arrependida e solta o Magneto. E quando ela solta o Magneto, não sei por que ela não foge também, né? O Magneto sai do local. O vilão captura ela e ela fala o seguinte: sabe, em Genosha senti muitas coisas, dor, tristeza, admiração por aqueles que lutaram apesar das adversidades. Sim, eu estava com medo, mas na verdade tive uma profunda sensação de déjà vu, como se o passado, o presente e o futuro não importassem. E nunca importassem, porque sempre acabamos no mesmo lugar feio. Magneto nos conhece melhor do que Charles. Professor Xavier aqui, tá? Sabe que sabe que sabemos melhor que a maioria de nós as vivências e as tragédias, como a de Genosha, como uma espécie de déjà vu, né? Mas a coisa mais assustadora em Genosha não é a morte, não foi o caos. O que mais assustou a ela, o que mais assustou as pessoas, foi um pensamento, o único pensamento sensato que você pode ter ao ser perseguido por robôs gigantes que foram construídos para esmagá-lo. Magneto estava certo. Tiraram esse texto dela e botaram que Magneto estava certo, porque, tá? Nesse mesmo tempo que ela está falando isso, ele vai para o Polo Norte, usa os poderes magnéticos dele, dá um pulso eletromagnético na Terra e desliga tudo que é elétrico. Ela não falou que ele foi isso. Ele estava certo por fazer isso. O que o Magneto está certo numa profundidade muito maior do que isso. Eu vou dizer para vocês, tá? Magneto está certo, tá? Quando um cara entra dentro de uma boate, tá? Movido por pura homofobia, uma boate gay, uma boate homossexual, e metralha todo mundo lá dentro. Magneto está certo. É o pensamento que as pessoas estão ali, estão sendo alvejadas, porque elas não estão sendo aceitas. Elas estão sendo perseguidas. Magneto está certo do pensamento das pessoas, tá? Que estão sendo bombardeadas covardemente, tendo tirado seu alimento, tendo tirado as ambulâncias que poderiam socorrê-los, essas ambulâncias sendo bombardeadas, hospitais, crianças sendo mutiladas, por serem apenas de uma religião diferente. Magneto está certo quando alguém faz campos de concentração, tá? Magneto está certo na cabeça daquelas pessoas que são contra os campos de concentração. As pessoas que estão dentro do campo de concentração, que estão sendo indo para crematórios, elas pensam: Magneto está certo, porque eu estou sendo perseguido. Pessoas da favela, de bem, que são baleadas, que não tem nada a ver com a guerra entre a polícia e os bandidos, mas são baleadas apenas por morarem na favela. Diante dessa injustiça, elas pensam: Magneto está certo.
Um pai de família que é atropelado e morto por um cara de Porsche que foge porque ele tem o bolsinho cheio da grana, aquela família fica indignada e pensa: perdi um pai, perdi um marido, o Magneto está certo. Porque isso nos dá indignação, isso nos dá medo, tá? Dor, tristeza, mas não dá aquela sensação de surpresa. A gente não é surpreendido quando o papai de família sai pela porta da frente porque ele tem dinheiro. A gente não fica surpreso quando um cara que atropela o outro é absolvido porque diz que uma moto deu marcha ré. A gente fica indignado e a gente pensa: Magneto está certo. Agora, o que o Magneto fez? Muita gente falou: Magneto foi lá para se vingar. Não. Magneto não foi lá no Polo Norte, é porque ele falou: se ele fosse herói de verdade, ele ia brigar com o Baixa, ele ia brigar com o Senhor Sinistro. Sim, e ele ia perder tempo, né, mais tempo ainda, com robôs no mundo inteiro matando mutantes. Ele ia perder uma briga sem sentido. Não. O que o Magneto fez, ele foi para o Polo Norte e criou um pulso eletromagnético, porque ele tinha uma escolha. Tá? Ou ele matava alguns humanos, milhares de humanos, eu acredito que ele matou, ou ele deixava os mutantes serem extintos. Agora eu pergunto para você, tá? Se você tivesse que escolher entre salvar sua família e salvar estranhos, você ia salvar quem? Será que o Magneto não está certo? Porque, de alguma forma, tá? Vamos supor que tem um mutante que tenha estado no avião quando deu um pulso eletromagnético. Ele também matou esse mutante. Então, entre o extermínio de uma raça e a morte de alguns, ele preferiu o extermínio. Não, de modo algum. Ele preferiu a morte de alguns. Porque o que ia acontecer era a morte de todos os mutantes. Então, enquanto houver atrocidades, enquanto houver covardias, e pessoas sendo perseguidas pela sua cor, pela sua opção sexual, o Bill DeMaio, que é um dos autores, é o produtor disso aqui, é um dos escritores, ele foi, antes da série ser feita, ele foi discriminado porque ele é negro e homossexual. E como é que você vai dizer que o Magneto não está certo, que não tem discriminação, que não tem perseguição de judeus, que não tem perseguição de palestinos, de gays, de qualquer pessoa diferente? No mundo tereis tribulações. Mas não é esse preto no branco que a gente dizer que Magneto está certo e o professor Xavier está errado. Por quê? Porque o professor Xavier ele acredita na convivência. Ela é difícil, a coexistência é difícil, mas ela é possível. Nós podemos ser melhores do que nós somos. E nisso eu acredito no professor Xavier. O ser humano é uma bosta, ele é capaz de atrocidades horríveis, mas ele também é capaz de coisas maravilhosas. Ele só precisa ser educado na direção certa, na direção do bem. Então, você achar que Magneto está certo e o professor Xavier está certo, não é absurdo. Dependendo do prisma que você pegar. Entenda bem isso. As pessoas que estão dentro de campos de concentração, as pessoas que estão dentro das muralhas lá da Palestina,
Você pode estar certo que eles estão pensando, o Magneto está certo. Porque isso aconteceu anteriormente e quando acontece, não há espanto. Talvez não haja nem mais indignação, porque tenham morrido tantos e tantos, que talvez tenha se tornado lugar comum. É tanto que se matou. Mas eu espero, pelo menos para mim, que isso nunca seja lugar comum. Porque o mundo é um lugar para todos. Não importa a sua crença religiosa, não importa a cor da sua pele, não importa a sua opção sexual. Todos vocês foram feitos por Deus e amados por Deus. Eu acredito nisso. Eu não consigo acreditar que o diabo crie uma molécula sequer. Vocês foram feitos assim por vontade e amor divino. Qualquer coisa fora disso é do capeta. E nós podemos ser melhores. Então, gente, esse é meu recadinho. Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.